Olá, este é o curso básico de Teologia da Prime Teologia. Faremos agora o estudo da terceira parte da escatologia, o estudo das últimas coisas. Antes de começarmos, é importante ressaltar que existe uma corrente teológica, sendo bem difundida no Brasil, chamado de extincionalismo ou aniquilacionismo. Esta linha teológica defende que todas as pessoas são criadas imortais, mas aqueles que persistirem no pecado e rejeitarem a Jesus, finalmente serão aniquiladas e deixando de existir, ou seja, eles minimizam a existência de um sofrimento eterno. Embora eles reconheçam que o inferno é o local mencionado por Jesus, ou seja, literal, eles dizem que foi criado apenas para o diabo e os seus anjos. E a punição eterna mencionada por Jesus em Mateus 25 não é infindável. Como somente Deus possui o atributo da imortalidade, ela seria um dom especial dada àqueles que creram na promessa de Cristo Jesus. Os demais seriam extintos, ou seja, deixariam de existir. Os julgamentos futuros. Apesar desta linha tentar trabalhar a ideia de que não haverá uma condenação, a Bíblia é muito clara em relação aos julgamentos. Dependendo da linha teológica, as pessoas colocam diferentes aspectos do julgamento de Cristo em momentos diferentes da cronologia bíblica. Portanto, vamos lembrar que a Bíblia fala de vários julgamentos. A maioria dos seus aspectos estão relacionados com o que acontece na Terra e também com os eventos conhecidos como o arrebatamento, a tribulação e o milênio. Não estamos falando aqui de salvação. A Bíblia deixa clara que aqueles que aceitaram a Jesus Cristo estão salvos. Aqueles que rejeitaram seus ensinamentos já foram julgados e estão condenados. João 3, 17 e 18 deixa isso bem claro. Vamos agora então conhecer um pouco melhor sobre a questão dos julgamentos. Obra dos cristãos é o julgamento que ocorre entre o arrebatamento e a segunda vinda. Ele tem lugar no Bema, também chamado Tribunal de Cristo. Quem são julgados? Os crentes em Cristo, baseado nas suas obras e na sua caminhada cristã. Como resultado, haverá recompensas ou perdas de recompensas. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, 2 Coríntios 5, 10. O julgamento dos santos do Antigo Testamento ocorrerá no final da tribulação e na segunda vinda. Serão julgados os crentes que viveram durante o período conhecido como Antigo Testamento. A base será a sua fé em Deus e, como resultado, terão recompensas. Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Santos da tribulação. Ocorrerá o julgamento no final da tribulação, na segunda vinda. Serão julgados os crentes que viveram durante o período conhecido como tribulação. A base será a sua fé e fidelidade a Cristo. O resultado será visto no reino com Cristo durante o milênio. Apocalipse 20, de 4 a 6. Os judeus vivos serão julgados no final da tribulação ou na segunda vinda. Ocorrerá no deserto. Quem será julgado? Os judeus que sobreviveram à tribulação. A base será a sua fé em Cristo. Como resultado, os fiéis entram no reino, enquanto os rebeldes são expulsos. Ezequiel 20, de 34 a 38. Os gentios vivos. O julgamento ocorre no final da tribulação, segunda vinda. O local será o Vale de Josafá. Gentios que sobreviveram à tribulação serão julgados, baseados em sua fé em Cristo, provadas pelas obras. Como resultado, os fiéis entram no reino, enquanto outros vão para o lago de fogo. Joel 3, de 1 a 2, Mateus 25, 31 a 46. Satanás e os anjos caídos. Ocorre no final do milênio. As pessoas envolvidas são Satanás e os anjos que o seguiram. A base é a fidelidade ao sistema falsificado imposto por Satanás. O seu resultado é que eles são lançados no lago de fogo. Mateus 25, 41, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, Apocalipse 20, 10. Pessoas não salvas. Fim do milênio. Ocorre diante do grande trono branco. Os incrédulos de todos os tempos são julgados com base em sua rejeição a Deus. E o resultado é serem lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vamos falar agora sobre as posições sobre o milênio. Assim como outras questões escatológicas, não há um consenso de todas as linhas teológicas em relação a este tema. Há pessoas que, inclusive, argumentam que uma elaboração muito grande dessa teologia não é possível, pois são apenas 4 versículos no capítulo 20 de Apocalipse. Também dizem que a linguagem alegórica das Escrituras nesses aspectos não remetem a algo que pode ser interpretado literalmente.
Há ainda os pós-milenistas, que dizem que o reino de Cristo está estabelecido nos céus e se manifesta na terra através das obras da igreja. Nós vamos dar uma ênfase maior no pré-milenismo, por ser a visão mais comum na igreja brasileira, sem com isso ignorarmos e apresentarmos detalhes das outras posições. Entendendo o milênio. É bom lembrarmos que o reino de Cristo não se estabeleceu plenamente na sua primeira vinda à Terra, ou seja, nem todas as profecias foram cumpridas. Esse é o argumento básico de muitas linhas do judaísmo para rejeitarem a Jesus como o Messias prometido. Afirmar apenas a soberania espiritual de Cristo, que reina sobre a terra, é desconsiderar o seu lugar devido no trono de Davi. O reino de Cristo ainda não aconteceu e a falta dessa compreensão vem desde o tempo dos apóstolos. Entendemos que o cumprimento pleno se dará num reino ainda a ser instituído, ou seja, o reino milenar de Cristo é conhecido como milênio. A sua duração, como o termo indica, é de 1000 anos e a expressão é repetida insistentemente, o que para muitos só demonstra e reforça a sua literalidade e a sua importância. Seu governo. O tipo de governo será uma teocracia, assim como havia em Israel entre a saída do Egito e a instituição da monarquia. Jesus é quem reinará de maneira visível sobre toda a humanidade com poder absoluto e haverá justiça completa. O centro deste governo será a cidade de Jerusalém, uma cidade que será exaltada e conhecida como gloriosa, para sempre segura, e no seu centro haverá um templo. Seus governantes. A ideia é de um descendente de Davi, Jesus, o Messias. A autoridade das 12 tribos de Israel serão entregues aos 12 apóstolos. Haverá autoridades também para outros príncipes. A igreja terá algum tipo de participação neste governo. Os súditos deste governo. Inicialmente serão judeus e gentios redimidos que sobreviveram à tribulação. Também haverá crianças nascendo e haverá uma estrutura social distinta que misturará corpos mortais e pessoas com o corpo ressurreto. As características do milênio. A justiça, pois Jesus exercerá um governo justo, as punições serão imediatas. Também haverá paz e unidade entre as nações. Jerusalém desfrutará finalmente da paz que desconhece e ela se estenderá por toda a terra. Prosperidade. A terra será próspera e farta de alimentos. Não haverá fome, pois até os desertos serão produtivos. Religião. O conhecimento do Senhor será amplo por toda a terra. E a existência desse templo em Jerusalém estará em funcionamento e haverá sacrifícios. Alguns estudiosos acreditam que esses sacrifícios terão apenas um valor memorial, enquanto outros acreditam que eles servirão de fato para uma purificação cerimonial. Também serão observados dias e festas segundo o calendário do Antigo Testamento. O pós-milenismo. Defendida desde os tempos da Idade Média, principalmente pelo teólogo católico Agostinho, este pensamento acredita que o reino de Deus já está sendo estabelecido agora, por meio do ensino, da pregação, da evangelização e das atividades missionárias da igreja. O seu foco é na realidade espiritual do governo de Cristo, que é representado na terra através da igreja. Para eles, o mundo um dia todo será cristianizado e a consequência será um longo período de paz e prosperidade, a que eles chamam de milênio. O principal argumento desta linha teológica é que o governo do Espírito de Deus no coração do crente mostra que Cristo já reina. Também que a difusão universal do Evangelho, prometida por Cristo, tem que acontecer. Como isso ainda não aconteceu, cabe à igreja fazer com que este período seja pleno. Nos lugares onde o Evangelho chega, as condições de vida melhoram. Este é um pensamento bastante humanista, que remete apenas para um trono de Cristo no céu, de onde ele reina e governa. E a salvação vem para todas as vidas, mas sempre enfatizando o papel da igreja. Porém, esta visão não aborda as características e outros trechos da Bíblia a respeito do final dos tempos. O amilenismo. Assim como o pré-milenismo, a doutrina do amilenismo acredita que o reino de Deus está presente agora no mundo por meio de sua palavra, do Espírito Santo e das obras da igreja. Também é chamado de um milênio realizado, porque defende o contínuo crescimento paralelo entre o bem e o mal, no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Seu principal argumento é que o reino de Deus é central na história bíblica, por isso não há necessidade de se esperar um reino numa época futura. A história, segundo eles, está se movendo para um alvo que seria a redenção total da humanidade. Apocalipse 24 se refere ao reino de almas que estão com Cristo no céu, de onde ele reina com sua palavra e seu Espírito.
Passaremos agora a analisar o que a Bíblia diz sobre o novo céu e a nova terra. Os últimos capítulos da Bíblia remetem à vinda de um novo céu e uma nova terra, uma realidade completamente diferente da que temos hoje. Lá, o mar já não vai existir. E descerá do céu a cidade da Nova Jerusalém. Há uma série de detalhes ao longo do capítulo 21 de Apocalipse, mas podemos ressaltar que não haverá mais uma separação entre quem é judeu e quem é cristão. Essa cidade é esperada tanto pelos justos do Antigo Testamento, como aqueles que seguem a Jesus Cristo. A cidade de Jerusalém, tantas vezes chamada de prostituta e adulta no Antigo Testamento, agora é substituída pela Nova Jerusalém, também chamado de a noiva do Cordeiro. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens. Se fizermos uma análise literal, veremos que ela mede 2.500 quilômetros de comprimento, altura e largura. É o suficiente, por exemplo, para se construir 8 milhões de ruas nas dimensões das que temos hoje. Poderíamos destacar alguns aspectos desta cidade santa. Não haverá mais maldições, viveremos de uma santidade perfeita, pois o pecado já não existe. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O Senhor exercerá um governo perfeito. E a partir de lá sairão todas as decisões, pois é onde se encontra o centro do governo divino. O Senhor fará desta cidade a sua própria morada. Ela é composta de elementos que simbolizam tudo que há de mais precioso na terra. Nela estará a glória de Deus. Nela não haverá noite. A luz do Senhor a iluminará. Ela será o centro do reino eterno e iluminará os povos de toda a terra que trarão a sua glória. A Bíblia encerra com uma promessa que traz esperança a um cristão de que a terra, na sua atual forma, passará, mas não aponta para o vazio, para o nada do além-túmulo. Pelo contrário, oferece no final a promessa de que a graça do Senhor Jesus é para todos. Concluímos aqui a terceira parte do ensino de escatologia. Chegamos ao final do nosso curso e gostaríamos de agradecer a sua presença. Através das apostilas e das videoaulas que podem ser vistas e revistas, você poderá aprofundar o seu conhecimento. Em nome do Prime Teologia, muito obrigado.